Primeiro é entender que nós passamos por 4 ciclos no mês. A mulher é hormonal, então a gente precisa aceitar isso. Então para de entender, pensar que nós somos homens e que nós vamos produzir do primeiro dia do mês até o último mês igual um homem. Não, nós somos ciclos. Ou elas são muito fortes, elas querem executar, Sim. Ou elas se usam muito do vitimismo e procrastinam muito, né? Proposta a gente não descobre, a gente se submete. Então, proposta a gente se submete. A gente o que é? Exatamente. E o que isso tem a ver? Tem muito a ver com a sua identidade. Nossa. Você entender qual que é a sua identidade. Porque às vezes a sua identidade é uma e você está num lugar onde a sua identidade não cabe ali. E aí você fica muito pesado. Por isso que muitas outras pessoas falaram de outra forma. Faça o que você ama. O que você faria sem precisar ganhar dinheiro, o que você faria? Que é o que você ama fazer. Porque aí você não está trabalhando, né? Você está amando o que você gosta de fazer. Então, quando a gente entende a nossa identidade, fica muito fácil a gente pegar o nosso propósito e seguir ele. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Caos ao Comando. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Ela é mentora de mulheres, sexóloga, trabalha gestão emocional, autoconfiança e autoestima. Com vocês, Daiane Delgado. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje e vamos conversar um pouquinho. Vamos. Junto comigo hoje também temos a Eliette, ela que participou comigo no episódio passado e hoje ela também vai conversar aqui com a gente, vai apresentar junto comigo esse episódio. Eu agradeço muito o convite, um prazer. Obrigada, meninas. Bom, vamos começar falando, né, Daiane? Por que as mulheres hoje, principalmente as empreendedoras, elas se apresentam tão fortes, mas por dentro elas estão cansadas, estão exaustas, estão vivendo nesse automático? Como gerenciar esse emocional ou como mudar essa realidade delas sem mudar toda a rotina e toda a história delas, né? O primeiro passo eu sempre falo assim que quando nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Então a gente tem que fazer, tem que acontecer, engole o choro, você não pode isso. E ninguém nos explicou o que é você ficar com raiva, o que é você ter medo, porque não foi ensinado isso aos nossos pais, não em consequência da história das nossas vidas mesmo. Sim. Então hoje o que é passado para nós? Que nós temos que ser forte, nós temos que dar conta de tudo, mas e por dentro? Porque o ser forte é quando você chora, você demonstra fraqueza. E na verdade não é isso. Então nós mulheres precisamos, o primeiro passo é elas entender o que são as emoções, por que ela tá triste, por que ela tá feliz, porque nós vamos eu falo que a gente vai do 0 ao 80 assim muito rápido, né? Então é você entender quais são suas emoções, o que você realmente está sentindo, para daí depois você determinar o que você pode fazer, o que é ser forte, o que é ser fraca. Então a mulher, ela chorar, ela dizer que está cansada, isso não é sinal de fraqueza, é sinal dela olhar para ela mesma e ela dizer que tá tudo bem, hoje eu estou cansada, mas amanhã eu reajo, amanhã eu levanto, porque ela entender que nós não temos que ser para o outro, primeiro precisamos ser para nós. Exatamente, muito bom. Muitas vezes a mulher, ela não cai, ou ela não, digamos assim, não se derruba por causa delas, pela fraqueza emocional. Muitas vezes é pelo excesso de trabalho, excesso de querer ter o controle de tudo, né? De querer comandar tudo. E você teria assim alguma dica, alguma coisa para dar pra gente em relação a como elas poderiam fazer essa mudança emocional? Primeiro, elas entenderem que elas não têm que dar conta de tudo e elas não têm que elas não controlam nada. Na verdade, a gente não controla nada, né? A gente controla a gente. Então, ela parar de mentir pra ela, que eu falo que isso é um passo, assim, fundamental, de dizer que está tudo bem. Não tá tudo bem. Vou olhar pro que preciso olhar, vou me acolher pro que eu preciso olhar. Então, ela entender que enquanto ela não ficar bem com ela, não tem como ela dar para o outro. Como que ela vai dar para o outro se ela não tem? Então, primeiro, ela parar de se sobrecarregar, ela parar de dizer para ela mesma que ela dá conta de tudo e que ela tem que resolver tudo e que ela tem que fazer de tudo. Então, para de mentir para ela mesma, entenda o que está no alcance dela, o que ela pode fazer hoje e o que ela pode fazer amanhã. Então, a dica é ela olhar para ela e ela dizer, hoje eu não posso, amanhã eu faço. Ótimo.
Tem alguma colocação, Eliette, que você queria Ô, Daiane, você acredita que essa questão da mulher trazer isso para a vida adulta dela também tem muita relação com o que ela viveu lá na infância? Com certeza. Primeiro ela precisa, quando a gente fala assim, olhar para sua história, não quer dizer que ela tem que reviver tudo que ela passou lá na história, mas ela também não pode ignorar. Então ela tem que aceitar, ó, eu passei, ressignificar, entender que foi daquele jeito, que era daquela forma, mas hoje não precisa ser desse jeito. Ela entender que hoje ela é adulta, que ela não é mais aquela criança que sofreu aquele sentimento, o que aconteceu lá, e que hoje ela pode resolver sim fazer de uma forma diferente. Então ela aceitar a história dela, aceitar o que aconteceu na vida dela, ressignificar para isso e falar assim, hoje eu dou um basta, hoje eu inicio uma nova fase. Então assim, ela está condicionada a isso, mas ela não precisa permanecer assim. Então é ela reconhecer que a história dela é importante, que fez com que ela chegasse até hoje, não ignorar a história dela, apenas aceitar e seguir para frente. Como que a empreendedora ela pode cuidar dela sem se sentir culpada? Porque a maioria da empreendedora hoje em dia, vou dizer por mim, que já me senti assim, que muitas vezes não consegue dar conta de tudo, mas assim, como que não se sentir com essa culpa de não dar conta de tudo, né? Então, como que você acha que seria nesse sentido? Como que a mulher poderia não sentir essa culpa, não carregar essa culpa, né? Ela entender quais são as prioridades do dia ou da semana. Eu sempre falo da semana que é melhor. Então, por exemplo, tem semana que a mulher empreendedora, ela tem que ser mais profissional, que ela vai ter que se dedicar mais ao trabalho dela. Então, ela entender e falar assim, respirar e ela aprender, reaprender, né? Porque como a gente não aprendeu a entender as nossas emoções, é entender que naquela semana ela vai deixar um pouco os filhos, vai deixar um pouco o marido, vai deixar um pouco algumas coisas e vai priorizar o trabalho. Só que ela tem que entender que na outra semana, ou no outro mês, ou no outro dia, ela tem que priorizar um pouco ela, para ter os momentos de pausa e de descanso dela. E no outro dia, ou na outra semana, ela também tem que entender que ela tem que estar voltada mais para a família. Ela buscar entender, assim, que momento que ela pode trabalhar mais, produzir mais, em que momento ela pode relaxar. E quando ela for para relaxar, ela vai ter que mandar comandos para a mente dela. Agora é meu momento de descanso. Agora é meu momento de prazer. Porque como você disse, eu também já fui muito. Eu fui extremamente workaholic, que só pensava em trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha um momento de pausa. Então, quando eu entendi que eu não era uma Mulher Maravilha, porque eu falo assim que eu não sou mais uma Mulher Maravilha. Então, eu falo assim que primeiro é entender que nós passamos por 4 ciclos no mês. A mulher é hormonal. Então, a gente precisa aceitar isso. Então, para de entender... Pensar que nós somos homens e que nós vamos produzir do primeiro dia do mês até o último mês igual um homem. Não, nós somos cíclicas. Então vai ter semana que eu sou super produtiva, com a minha energia, eu vou olhar pra mim no espelho e vou dizer, nossa, como eu tô maravilhosa. Vai ter semana que eu vou olhar pra mim e falar, meu Deus do céu. É hormonal. Então, como a gente olha pra você ver que tudo vem lá do nosso passado. Como a gente não entendeu que lá na nossa infância a gente não denominou as nossas emoções, então é entender que nós somos hormonais e que a gente vai ter fase, picos bons, nós somos uma montanha russa. Então é entender que quando você está lá embaixo, não está no ápice seu, é você saber quais ferramentas você pode usar. Então entender que na semana que você está super produtiva, tá tudo bem, na semana que você pode se acolher, você se acolher realmente. E não com culpa. Culpa como que é? Entrega o que tem para fazer, anota, se for possível, eu sempre falo para as minhas alunas no início, anota o que você tem para fazer, para você mandar pro seu cérebro que você não vai esquecer e não precisa ficar te lembrando, que você precisa fazer aquilo, para você sentar e relaxar. Mas e quando eu falo em sentar e relaxar, é você buscar algo prazeroso que não é do seu trabalho. Lembra que eu falei que eu era uma pessoa extremamente workaholic? Pra mim, sentar e assistir uma TV era a pior perca de tempo do mundo. Eu também. Gente, eu não conseguia assistir um filme na velocidade normal. Aí eu falei, pera que isso aí não tá normal. Pelo amor de Deus, vamos assistir um filme normal? Então, isso aqui é fácil? Não. Então, é um caminho de aprendizado. É um aprendizado todos os dias. Tem dia que você vai conseguir? Sim, tem dia que não. Então é você saber falar assim, tá tudo bem. É respirar e soltar e viver aquele momento, porque a gente não se permite viver o momento. Uma coisa que eu também aprendi um tempo pra cá é que equilíbrio não existe.
desequilíbrio intencional. A gente tem que saber que em alguns momentos eu vou estar focada mais no trabalho e tá tudo bem o restante, mas tem outros momentos que eu vou ter que me dedicar mais para minha família, como foi agora nos últimos tempos, que eu tive que deixar um pouco de lado a parte empresarial. Então, assim, a gente precisa entender para não se sentir culpada que não existe esse equilíbrio que todo mundo prega, né? Muitas, principalmente na internet, a gente vê muita gente pregando isso. Faz sentido pra vocês? Porque pra mim fez muito sentido. Depois que eu entendi isso, nossa, eu senti muito menos culpa, sabe? Em relação a muitas vezes eu ter que abrir mão de algumas coisas ao momento de estar mais cuidando de mim. Que nem, por exemplo, ontem eu tirei o dia pra cuidar de mim, né? É um dia que eu falei assim, não, vou dedicar pra mim. Eu mereço isso. E não se sentir culpada em fazer isso, né? Então também foi algo bem interessante. Eu acho que isso também tem muito a ver com crença, né, Daiane? Muito. Porque, acredita, nós crescemos escutando que nós precisamos dar conta de tudo, dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta dos filhos. E assim, não é culpando os pais por isso, né? Porque eles transmitiram só o que também conheciam. Mas isso também tem muito a ver com as crenças. E a gente acredita que aquilo é uma verdade e leva para a vida adulta, né? Mas pegando o gancho que você falou da parte hormonal, é bem interessante isso. Existem picos, né? Sim. No período menstrual da mulher, com que ali sim, você se conhecer o teu corpo é interessante. Porque aí você sabe a fase que você tá e você também sabe naquela fase o quanto você vai produzir. Geralmente, é muito interessante essa parte do período ali, né? Isso, eu falo, é você escutar o seu corpo, é você perceber, porque quando vem o período, eu sempre falo que muitas mulheres não gostam da menstruação, da TPM, mas eu falo que é o encerramento de um novo ciclo e o começo de um novo ciclo, e a gente precisa entender que isso é importante para o nosso corpo e é maravilhoso, e não a gente condenar isso. Sim. Porque está limpando o seu organismo, limpando o seu corpo, que eu sempre falo, que leve tudo que precisa levar e deixa comigo só o que eu quero e que eu preciso. Porque se tá fazendo uma limpeza ali no seu organismo. Então você entender que nesse momento é você se acolher. Eu falo, nessa semana traga mais chá pra sua vida, traz, sabe assim, não precisa essa semana você fazer mercado, por exemplo, assim, é você entender que nessa semana que você tem mais acolhimento, você não precisa limpar a casa todos os dias, você não precisa lavar a roupa todos os dias, você não precisa marcar 1000 compromissos todos os dias, e quando você entende isso, você traz automaticamente mais leveza pra sua vida. Então, quando você tá lá no ápice de que você dá conta, é nessa semana que você tem que marcar vários compromissos, porque você dá conta da casa, do filho, do marido, do trabalho, você vai dar conta feliz. Mas você entende que na outra semana já não é assim. Exato. E tá tudo bem. Quando você entende, percebe o seu corpo se comunicando, que eu falo que o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, né? Fala. E a gente, então quando a gente tá muito no automático, você tá com dor de cabeça, você já parou pra perguntar por que você tá com dor de cabeça? Exato. Você tá com dor de garganta, por que você tá tendo tanta dor de garganta? O que você quer falar que você não consegue falar, que você guarda pra você? Por que tá dando dor de garganta? Exato. Então é a mulher começar a se ouvir. Então, assim, realmente é ela parar, ouvir ela, escutar mais ela, entender como o corpo dela funciona. Ai, Daiane, agora eu preciso ficar prestando atenção. Não é você prestar atenção, é a crença que você não merece, que você não pode, então é você trabalhar o seu merecimento. Começa a trabalhar o seu merecimento. Como que eu trabalhei o meu merecimento? Olha que incrível. Como que eu comecei a trabalhar o meu auto-merecimento? Eu amo dar presente. Eu dava presente pra todo mundo. Tua linguagem de amor, então. Tua linguagem de amor, então. Sim, mas quando era pra comprar algo pra mim, não podia ser caro. E eu demorava muito pra poder comprar algo pra mim. O que eu queria dizer? Claro que tem várias outras comunicações, né? Sim. Querer agradar o outro, querer chamar a atenção do outro, querer pertencer a algum grupo, porque a gente precisa pertencer a algum grupo. Sim. Mas assim, o que eu comandava? Ela merece e eu não. Aí a minha terapeuta falou assim pra mim assim, Daiane, tudo que você for, a partir de hoje, tudo que você for comprar pra alguém, você vai comprar algo pra você no mesmo valor. Gente, foi um desafio gigantesco na minha vida. Porque eu não tinha problema de te dar um presente de R$200. Mas se você fosse falar pra mim, comprar uma roupa, um calçado de 200, pelo amor de Deus, você acha que eu vou pagar um valor desse? Então foi assim, já digo uma dica, é um exercício. Compre presente pra você. Por exemplo, aniversário. Sim. Quem se dá parabéns?
Você fica esperando parabéns de todo mundo, Sim. mas você não se dá. Eu me dou parabéns, eu digo como uma mulher importante que eu sou. Sempre foi assim? Óbvio que não. Nossa, Eu tive muito que legal. construir isso. Eu me dou presente, eu me levo pra tomar café, eu me levo pra jantar. Eu não preciso esperar do outro, porque a gente sempre espera e cria expectativa do outro. Isso e é onde é as muito nossas legal. frustrações. Isso é muito legal, porque teve um período ali, até eu compartilhei no episódio passado, quando eu me separei, que eu me presenteei com uma viagem sozinha. Eu fui pra Gramado, uma cidade romântica de casal, pra viver a minha companhia. Foi a melhor experiência que eu vivi na vida. Ai, que delícia. Isso é muito legal, você trabalhar isso, você se presentear de ir lá tomar um café, né? Curtir um momento, você numa cafeteria sozinha. Isso é muito legal, você saber curtir a sua companhia. Isso é muito bom pra você trabalhar também isso, né? Daia, outra pergunta que eu queria te fazer. Você acredita que desequilíbrio emocional das empreendedoras é um dos motivos que fazem ela não prosperar? Com certeza. Porque como a gente, né, novamente, a gente acaba repetindo porque a gente quer dar conta de tudo, então ela se sente, porque ela começa a fazer várias coisas, ela começa a ser criticada porque ou ela não é uma boa mãe, ou ela não tá presente em casa, ou ela não cuida da casa, ou ela não cuida, não dá atenção pro pai. Enfim, a sociedade nos cobra o tempo todo e gente, humanamente impossível você dar conta de tudo e você ser perfeita em tudo. Então isso te causa o quê? Muito desgaste emocional, daí você fica, parece que patinando, você faz 1000 coisas, ao mesmo tempo você não faz nada, e daí você não consegue prosperar. Por que que você não consegue? E outra, enquanto você não ter um equilíbrio com você mesma, não tem como a gente prosperar. E vai muito da pessoa, o que é prosperar? Eu sempre falo, o que é sucesso? O que é sucesso né? pra você? O que é sucesso pra você? Porque pra você é Pra uma cada coisa, um é pra de uma mim é forma, outra. né? E a mesma coisa que eu falo, não existe certo e errado. Pra você é certo, pra mim é errado, é tudo bem. É você entender o que é pra você e o que significa pra você. Isso é muito legal, porque hoje até eu postei um devocional, né, falando sobre isso, que é prosperar sem ser só na conta bancária, prosperar a alma em si, né? Porque muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, né, a empreendedora tá com a empresa crescendo, e a gente não fala aqui só para empreendedora, mas assim, no geral, as mulheres têm uma vida financeira legal, tão bem assim, na parte financeira, profissional, mas muitas vezes elas estão se sentindo vazias, né? Então, prosperar, eu vejo que ela tá muito mais ligada ao teu espiritual. Com certeza, e é a base, né? Eu falo que a gente precisa acreditar em algo, a gente precisa buscar algo. E quando a gente fala, e é muito interessante você dizer isso, da questão da prosperidade, do financeiro da mulher. Porque hoje as mulheres buscam muito sucesso, ter sua estabilidade financeira e esquece de cuidar delas. E quando elas alcançam o ápice da vida profissional delas, elas se sentem vazias e elas vão ter que voltar lá atrás para resgatar a mulher que se perdeu durante todo esse período, né? Porque hoje, pra mim, eu falo assim que são valores, alguns valores meus são inegociáveis. Então, assim, pra mim eu estar bem comigo, não é sobre... todo mundo ama ganhar dinheiro, mas pra mim não é sobre o dinheiro. É sobre o que eu gero nas pessoas e principalmente o que eu gero pra mim. E como eu me sinto, e como eu sou, e como é pra mim. Ah, Daiane, você se tornou egoísta. Não sou egoísta. Como que eu quero entregar pro outro se eu não entrego pra mim? Então, durante muito tempo, eu sempre entreguei pra todo mundo. E a Daiane? Quem era a Daiane? Durante muito tempo eu não sabia o que eu gostava, o que era bom pra mim, o que eu gostava de comer, o que me dava alegria, o que me dava prazer, eu não sabia. Se vocês perguntassem pra mim o que me fazia feliz, eu ia falar assim, estar com a minha família. Não que estar com a família não era feliz, mas o que eu queria. Então, durante muito tempo, e não foi porque o meu marido me cobrou, os meus filhos me cobrou, o meu trabalho me cobrou. A gente vai se dando sem se perceber, a gente vai se doando sem se perceber, e quando a gente para, a gente fala, peraí, passou tantos anos da minha vida, e aí, quem é eu? Você pergunta, quem é você? O que você gosta? O que te dá prazer? O que te deixa com raiva? Porque a raiva faz parte da nossa vida, a gente acha que não. Então, você tá triste, às vezes faz parte. Acolha a sua tristeza. Por que você tá triste? Ótimo. Muita gente, às vezes, até a raiva é uma alavanca para Sim. fazer alguma coisa, né? Então, é acolher realmente as emoções e entender que cada uma tem a sua função, Sim. né? No local certo, na hora certa, no momento certo, mas isso não é ruim. Que foi o que, como você colocou no início, que a gente não aprendeu a acolher as emoções e entendê-las.
né? E agora é o momento. Eu Exato. falo que não é tarde pra nada. Não, a criança é conduzida, né? O adulto, ele se conduz. Então, tá percebendo que tem alguma coisa errada? O que eu posso fazer para melhorar, Busca né? ajuda. Aí, ou é as crenças que eu carrego, né? Ou são as crenças, ou são os problemas emocionais, como eu coloquei no início para você ali, o que dentro de casa, o que você viveu, conviveu, ouviu, viu e você tá replicando, né? Porque até nessa questão financeira. Como que foi a questão financeira dentro de casa, né? E hoje, às vezes, inconsciente na vida adulta, você quer resolver tudo, porque você viu muita coisa lá atrás também, não conseguia naquela época, né? Daí eu sempre falo, o que é seu? O que é do outro? O que é do outro, deixa pro outro. Quando você entende que carrega só o que é seu, o que é do outro, principalmente quando a gente começa autodesenvolvimento, as pessoas acham que a gente vai transformar todo mundo e que a gente, meu Deus, agora a Daiane faz autodesenvolvimento, ela é paz, ela é tranquila. Não, eu não sou paz em muitos momentos porque eu escolho. Mas acontece que eu sei como eu lido com as minhas emoções e o que eu sinto, então eu sou verdadeira comigo mesmo, antes de eu ser com o outro. Então o que eu faço? O primeiro passo é você chegar ali com você mesmo, você ser sincera, parar de mentir pra você, como eu já disse, e daí você encarar as suas verdades, né? Se eu não concordo com uma coisa, por que eu não concordo? Então eu vou buscar saber. Né? Então eu vou ter ferramentas para mim saber o que é da minha mãe, o que é do meu pai. Então quando eu comecei autodesenvolvimento, eu queria mudar todo mundo, minha mãe. Eu falava para ela assim, eu chegava e falava, mãe, você tem que fazer isso, você tem que parar disso. Hoje, minha mãe não tem que fazer nada, ela tem que fazer o que ela quiser. Exatamente. Os meus filhos têm que fazer o que eles quiserem, eu tenho que fazer o que é pra mim. Hoje, quando alguém chega e fala pra mim alguma coisa assim, nossa, fala assim, olha, eu devolvo com pergunta. Eu devolvo porque é a pessoa que tem que saber, eu não tenho que tomar decisão pela vida de ninguém. Eu não tenho que mandar ninguém fazer nada. A pessoa que tem que fazer por ela, porque primeiro, a gente quer mudar todo mundo. Ninguém muda se não tem uma sementinha dentro dela e ela deseja mudar. E a mudança só acontece quando eu quero, eu desejo e eu mudo. E você não muda por ninguém, você muda só por você. Exatamente. Ótimo. E sabe o que eu queria trazer aqui pra vocês? Ver se é essa mesma percepção que vocês têm. Vocês acreditam que hoje as mulheres, acho que no geral, não só as empreendedoras, mas no geral, elas vivem muito no automático, né? De fazer. Vocês acreditam que isso muitas vezes é pra elas fugir de não sentir essa... Total. Eu acredito muito. Muito. Porque é melhor eu olhar... Primeiro, por que a pessoa cuida muito da vida do outro? É melhor eu olhar... Gente... Eu fiz isso durante muitos Quem não anos. Tipo assim, eu passei por um período de terapia durante mais de 5 anos, que eu ia toda semana bater carteirinha na minha terapeuta. Eu comecei, de 2015, só que depois de 3 anos, toda semana, que foi a maior virada de chave na minha vida, porque eu ia na terapia pra falar de quem? De todo mundo, porque eu era certa. Menos de você. Menos de mim. E só no dia que eu parei de falar dos outros e comecei a falar de mim, que fez sentido a terapia. Porque também você ir na terapia pra você falar, porque todo mundo era culpado. Então quando eu assumi a minha autorresponsabilidade, que quem que tinha que fazer diferente, quem tinha que mudar era eu e não o outro, aí começou a fazer sentido. Agora vamos falar bem sério, né? A Eliette é terapeuta, atende muitas mulheres também, você atende muitas mulheres e eu atendi muitas empreendedoras nos últimos meses aí. E uma coisa que eu percebi, elas se vitimizam muito, elas usam muita desculpa, vamos dizer assim, para não assumir, né, os próprios erros. O que vocês acreditam que seja essa cápsula que elas usam, né, para não fazer, não agir, não fazer o negócio andar mesmo, realmente? O que vocês acreditam que seja, assim, essa capa que elas acabam usando muito pra se vitimizar? Vai, Daiane. Eu acho, assim, que é um pouco de defesa, o medo, porque se eu sentir, por que eu não... se eu sentir isso, não é gostoso, não é legal, se eu tô desse jeito, é muito melhor, então vamos lá, resolve. Porque eu falo por mim, né? Eu falo assim que hoje as minhas clientes, minhas alunas que vêm é muito com a minha história, né? Que diz muito de mim, porque eu falo assim, quando num episódio na minha infância, eu tive um trauma e eu bloqueei os meus sentimentos, eu não me permitia sentir. Então durante anos da minha vida eu não sabia o que era sentir, né? Porque daí eu fui... então tem o de você ser automática e tem o que aconteceu algo na sua infância que bloqueia os seus sentimentos, né?
Então, assim, o que acontece? Eu queria resolver o problema de todo mundo, aquilo que eu já falei, e não olhava pros meus. Então, o que acontece? Então, como eu não sentia, pra mim tudo era natural e tudo era normal. E não era que eu me colocava de vítima. Então a vítima tem dois, eu acho que tem mais de dois lados, né? Eu acho que você pode me dizer. Tem a vítima da sua história que você teve, que realmente você é vítima, mas o que você vai fazer desse papel de vítima? Tem a vítima que em alguns momentos a gente se sente mais fragilizada. Tem a vítima pra manipular, na verdade tem vários, né? Tem a vítima pra manipulação, porque a mulher não, o ser humano manipula. Então, depende do contexto. Então, depende, porque tem momentos, assim, que às vezes você vai se sentir vítima, mas o que você vai fazer dessa vítima, né? O que você vai fazer, se isso vai te trazer bem, positivo ou negativo. Porque tudo aquilo que eu te falei, não é que não existe um equilíbrio, mas você tem que encontrar uma forma de você ser verdadeira com você e você aceitar aquilo, né? Então, o vitimismo, ele é uma linha muito tênue, assim, que é difícil a gente bater o martelo em algo, né? Então, assim, ela assumir a autorresponsabilidade dela, é ela falar assim, não, eu não quero mais isso, eu vou fazer diferente, foi desse jeito, mas o que eu posso fazer? Ir atrás de você fazer algo diferente, porque quando eu descobri que eu não sentia, e isso foi muito engraçado, assim, da percepção do sentir, eu falei, tá, mas como assim eu não tenho sentimentos? Como assim eu não sinto? Porque vou lá, faço, né? Faço, aconteço e acabou, e não tem tempo pra chorar. Chorar? O que era chorar? Eu nem sabia o que era chorar. Então, quando eu fui buscar, daí quando eu comecei, foi um turbilhão de sentimentos. Não quero mais sentir. É horrível sentir. Não, vamos lidar com esses sentimentos. Entende? Então, tudo tem os bônus e as coisas ruins. Mas você tem que ir lá encarar isso. Tá, vamos resolver. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de muito mimimi. Então, eu sinto muito isso hoje nas minhas alunas que eu já tive... mentorias, assim, eu sinto muito isso. Ou elas são muito fortes, elas querem executar, sim. Ou elas se usam muito do vitimismo e procrastinam muito, né? Não sei se você quer trazer essa questão. Eu acredito muito que mudar dói. Totalmente, sair da zona de conforto. Exatamente, né? É sobre isso. Porque você vai ter que mudar, você vai ter que se movimentar. Aí não tem desculpa, né? Aí não é o outro. Não é o outro, é você. Aí você para de ficar olhando. É ele que me faz raiva. Não, a raiva está em você. Por que aquilo está refletindo em você, que você tem que entender. O que aquilo lembra, não é? Então, pra mim, basicamente, é isso. Quando elas se escondem porque você tem que fazer a mudança. E aí não depende de ninguém, depende só de você. Só da pessoa, né? E ela aceitar que ela precisa fazer essa mudança, né? Eu sempre falo, se alguém chega e fala pra você assim, ai, como você tá feia hoje, ou como a palavra mágica, né? Nossa, você engordou. Se doeu, pega que é seu. Se não doeu, você só devolve pro outro e tá tudo bem. Porque se tá doendo, eu sempre falo, se doeu em você, não é sobre o outro, é sobre você. Se não doeu, minha filha, beijinho e tchau, e vida que segue. Eu sempre falo isso, porque assim, é aquilo que você falou. Deixa do outro que é do outro, se tá. Aí você se torna vítima. Se você fala, mas a outra toda vez que me vê, me chama de gordo. Será que não é nada sobre a outra? Não é quem falou. Não é sobre ela. É sobre o que nós carregamos. Exatamente. Não é? E muitas vezes, assim, eu percebo isso, aconteceu comigo já. E eu percebo também que muitas vezes as mulheres, elas estão assim, cansadas, exaustas, vivendo nesse automático e tudo mais, porque elas não têm um propósito definido. O que você pode trazer pra gente sobre essa questão de propósito? Porque o dia que eu entendi o meu, ficou muito mais leve. Ai, essa palavra propósito, né? Como que a gente hoje, no mundo em que a gente tá vivendo, as coisas vai de um número para um outro número, né? Quando a gente fala assim, sucesso, porque antes era sucesso, né? Você tem que ter uma vida de sucesso. Tá, mas o que é sucesso para você? O que é para você? Então, propósito. O que é, primeiro, o que é propósito para você, né? Ela se perguntar, o que é propósito? Não é o que o outro vem te impor, não é o que a sociedade vem te impor, não é? Então, o que é propósito? Hoje, para mim, o propósito é eu viver minha verdade comigo mesmo, é eu ser leve, é eu ser autêntica, é eu ser para mim primeiro. Por quê? Eu sempre falo assim, que o propósito, ele vai muito além. Então, para de ficar inventando histórias que não existem.
Porque propósito pra mim vai ser de um jeito, pra você é outro. Então, encontre o seu propósito de ser com você. De você ser verdadeira com você. Hoje a gente busca, e que eu ensino muito para as minhas alunas, é elas serem verdadeiras com elas buscarem ser quem elas são, qual é a essência dela, o que é leve para ela, o que é viver bem para ela, o que é sucesso, o que ela se realiza profissional, pessoal, porque não tem como a gente separar a vida pessoal de profissional. Então, o propósito, eu sempre falo, primeiro a gente tem que ter uma fé espiritual, indiferente da religião que você tem. A gente precisa acreditar em algo, a gente precisa buscar algo. Então, depois, ela ser verdadeira com ela e buscar dentro do íntimo dela ser verdadeira com ela, fazer as coisas por ela, resgatar o amor por ela, porque nós buscamos ser reconhecida, ser valorizada, ser vista, ser amada por todo mundo. Sim. Mas ela não faz isso nem por ela. Como que ela vai buscar isso para outro? É verdade. Então, o propósito, eu falo assim, propósito de Deus, propósito que Deus nos colocou na vida, foi ela buscar a essência dela e resgatar a vida dela. Ela viver mais presente, ela se permitir sentir e parar de mentir para ela. Então, pra mim, o meu propósito hoje é esse. É eu ser verdadeira e ser leve pra mim. E eu não sou nada pra ninguém. Eu sou pra mim. Eu não sou heroína de ninguém. Eu falo assim, gente, eu não sou heroína de ninguém. E nem quero. Porque primeiro eu preciso resgatar a quem eu sou. Ótimo. E é exatamente isso. Porque eu vejo que a grande maioria das empreendedoras, principalmente, que é aquilo que eu vivo, né, no dia a dia, muitas vezes não tem esse propósito, não sabem o que elas querem. E quando você não tem um guia ali, né, um caminho, qualquer coisa serve, né? Então você se perde com muitas distrações, né? Não sei se faz sentido. Faz sentido, sim. Uma vez eu escutei uma frase, quando nós fizemos um curso de inteligência emocional, que ele falou muito forte isso, e isso fica assim muito claro para mim, que propósito a gente não descobre, a gente se submete. Então, propósito a gente se submete. A gente o que é? Exatamente. E o que isso tem a ver? Tem muito a ver com a sua identidade. Nossa. Você entendeu qual que é a sua identidade. Porque às vezes a sua identidade é uma e você está num lugar onde a sua identidade não cabe ali. E aí você fica muito pesado. Por isso que outras pessoas falaram de outra forma. Faça o que você ama. O que você faria sem precisar ganhar dinheiro? O que você faria? Que é o que você ama fazer. Porque aí você não está trabalhando, né? Você está amando o que você gosta de fazer. Então, quando a gente entende a nossa identidade, fica muito fácil a gente pegar o nosso propósito e seguir ele. Né? Muito bem colocado, porque quando a gente fala faz o que você ama, as pessoas também se perdem, entende? Que é muito delicado, porque as pessoas se perdem. Eu amo ouvir o outro, eu amo fazer isso. Tá, mas calma aí. Se você não se escuta, se você não faz pra você, como que você ama fazer isso para o outro? Aí se frustra e fala, mas não era esse o meu propósito, eu quero viver no meu propósito, mas esse propósito não faz retorno financeiro, que é muita vida das mulheres empreendedoras. Exatamente. Então, quando eu falo assim que hoje, o propósito principalmente das mulheres empreendedoras, é elas buscarem realmente a identidade dela, bem colocado, como você falou, elas serem elas, e daí sim, elas vão entender como que é esse propósito que elas querem levar. Porque daí a gente pega não existe receita de bolo. Não. Na verdade, não existe receita de bolo pra nada na nossa vida, né? Eu falo assim, porque se existisse, quem tivesse essa receita pra ser uma boa mãe, pra ser uma boa empreendedora, pra ser uma boa mulher, minha filha, você poderia vender por milhões e teria filas pra poder comprar. Exatamente. E você acha que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa? Com certeza, não só uma, várias. Muitas. Mas aí a gente tem que aprender a soltar essas culpas, né? Então a gente tem que entender que a culpa, ela faz parte da nossa vida, mas daí é aquela culpa que eu entendi e você solta, ou aquela culpa que você fica remoendo? É igual perdão, né? Sim. Não é o perdão, quando você vai lá e você trabalha o perdão, não é para o outro. É você. É pra sua vida mesmo, né? Por que a gente tá tendo tanto histórico de câncer, enfim. Tudo isso é emocional que você traz. Se eu for falar sobre isso, vai virar polêmica. Então, mas aí eu sempre falo assim, solta a culpa. Eu não sou, gente, tô longe de ser a melhor mãe, mas eu faço o meu melhor todos os dias. E eu falo assim, que todos os dias eu aprendo com os meus filhos, principalmente a Mini e a Daiane. Eu sempre brinco, quando você vê lá, você fala, Jesus. Reflexo. Total, né? Porque eu ainda até falo, né, principalmente a minha pequena, de 7 anos, que ainda tá na minha energia, né?
Então, é eu assim... Daí você fala, como que você lida com a mini Daiane, você sendo adulta, mãe dela, que você faria exatamente igual, mas você Nem tem que vamos ter... comentar sobre Mas aí, então, o que eu sempre falo? É você deixar a culpa, é você entender que você não é boa em tudo, que você vai errar. E olha, gente, por mais que você é terapeuta, eu trabalho com a gestão emocional, já tem 5 anos, faço terapia há muitos anos e eu erro com os meus filhos. Eu sei na teoria, mas na prática, gente. Então é você entender que tá tudo bem. Exatamente. Que nem sempre vai que nem acertar. sempre vai. E por mais que você tenta, não, é humanamente impossível. Exatamente. E realmente sobre isso, né? Hoje, quantas pessoas estão adoecendo por conta dessa questão da sobrecarga em si? E aí você acredita que muitas mulheres também se sentem sobrecarregadas nessa questão porque elas saíram um pouco do papel Nossa, essa energia. feminino e Total. se tornou masculino. Que tem que E assumir aí o ela papel olha do aquele homem. marido e não deixa aquele homem ser masculino e vira aquela bagunça. Sim, total. Hoje a gente tá adoecendo porque daí a mulher não tem a paciência, porque eu sempre falo, se você não fez uma boa seleção, você se ferrou. Se ferrou assim no sentido que a gente não é obrigada a ficar com ninguém, mas eu sempre falo assim. Daí a mulher, a mulher precisa entender que ela edifica o lar. Exato. Geralmente, quem que busca ajuda é a mulher. E é aquele negócio quando eu falei, quando você começa um processo, você tá fazendo o processo. Seu marido não tá, sua mãe não tá e seus filhos não tá. Exatamente. Então a mulher, primeiro, ela não busca pra ela, né? Ajuda. Ela busca pra mudar o outro. Ela chega em casa, marido, Nossa, vem isso aqui. é muito bom aprender, né? Que você não muda o outro. Não, você não muda o outro. Meu Então, Deus. quem tá fazendo... E não adianta você chegar em casa... Eu tô falando isso porque eu já fiz muito Todo mundo isso. já viveu isso na pele. Porque como eu já fiz muitos processos de terapia... Tudo que vocês possam imaginar de terapia nessa minha vida, eu já fiz. Então, como eu busco... Porque, assim... Se tem um problema que tá doendo em mim, porque eu sofri de enxaquecas durante muitos anos e todo mundo falava que era emocional. E todo mundo que falava pra mim que era bom pra melhorar, minha filha tava indo lá atrás. Porque eu não me permitia, não queria aquela vida de enxaquecas, né? Então é ela entender que ela edifica o lar e quem tá mudando é ela, não é o outro. E não adianta você chegar em casa e você colocar regras que a partir de agora vai ser assim, não. Primeiro o outro precisa ver a sua mudança para daí ele sentir que daí ele precisa mudar. Porque você falar é uma coisa. Aí você ir lá e fazer, aí é outra coisa. Aí quando você começa a agir, é totalmente diferente. Então, assim, quando pro homem e pra mulher. Então, a mulher precisa entender que sim, a gente precisa da energia masculina e sim, a gente precisa da energia feminina como homem também. Então, se a gente estava na energia muito masculina e casamos com um homem com a energia mais feminina, então você tem que entender que você vai ter que buscar esse equilíbrio. Aí cabe a você, se você quer trazer ele junto na jornada de você, ou você abandona ele na jornada e você segue a sua jornada e vai buscar alguém com ele com mais ou menos parecido com a sua energia. Mas é você entender que você não muda o outro. Então, as suas atitudes vai fazer com que o outro sente a necessidade de mudar ou não. E o homem é um desafio maior, porque ele não busca ajuda. Nós, mulheres, ainda conversamos, buscamos ajuda, vamos atrás, e o homem tem essa maior dificuldade. Nem Ele todos, tem, né? Que né? hoje os homens buscam mais. Então, o homem, ele não fala igual nós falamos para o outro, porque o homem, ele vai conversar com um amigo, o homem, ele vai falar de qualquer coisa. Mas a intimidade dele, no íntimo, o que ele tá sentindo, Não fala, é né? raro e quando fala. E isso Muito também pouco. vem, de novo, né, das crenças que ele ouviu, né? Sim. Que se você mostrar fraqueza, Fragilidade. você, né? Então eu não posso mostrar Isso é fraqueza, eu não verdade. posso falar dos meus problemas. Eu tenho que estar sempre firme, forte, né? Eu não posso me expressar, não posso colocar. E aí vira aquela guerra. Sim, Né? a gente fala, dentro do relacionamento. Dentro do A gente relacionamento. fala que da autoestima da mulher, né? Homem sofre muito com baixa autoestima. Isso é Muito. E o problema é que eles não assumem. É complicado, porque assim, eu sempre falo que todo mundo passou por traumas, tem uma história, carrega, e isso reflete na vida adulta. Como você falou, como adultos, a gente assume a responsabilidade de querer olhar para isso e mudar, ou continuar ignorando, porque o ignorando também é inconsciente, porque aí eu preciso fazer mudanças. Eu preciso dar um passo, olhar para isso
E para essas situações, às vezes é muito dolorida mesmo, né? Ter que mexer naquilo lá. Então, eu sempre falo assim, olhe com amor pro outro, porque o outro tem uma história. Né? Muito, principalmente dentro do relacionamento, quando a gente acha que aí só a mulher que tem a verdade, não é assim. Não é. Dentro daquele relacionamento, aquele homem também tem uma família, também foi criança, também traz uma história, também traz crenças, traumas, tudo que traumas. foi. Eu sempre falo, ó, ele tem uma história, você tem uma outra história. Exatamente. Aí quando vocês casam, vocês vão construir a sua nova história. Só que isso não vai apagar a sua história, o que ele viveu, o que ele aconteceu, o que ele passou. E você traz muito isso para sua vida adulta. Então, se você não busca entender, se você não busca ajuda, se você não vai resolver isso, vocês vão bater em atrito. Exato. E geralmente, né, a gente fala que a gente casa ou com o nosso pai ou com a nossa mãe, né? Geralmente? Não, Geralmente eu ouvi não. muito Que isso. daí a gente, né, não dá muitas polêmicas, né? Então, tipo assim, se você for parar pra olhar o seu relacionamento, se você não curou essas dores, Exato. se você não encerrou esse ciclo, se você olhar dentro do seu relacionamento, você vai ver muitos resquícios aí. Isso é porque real. você não aceita o tipo do relacionamento que seus pais viveram, ou o meio em que você cresceu, ou você vai pro outro. Mas mesmo que você vai pro outro, o oposto do que era o relacionamento, sempre tem coisas inconscientes, né? Porque quando eu comecei a fazer terapia, eu preciso trabalhar a relação com o meu pai. E durante o processo da terapia eu descobri que o maior problema meu era a relação com a minha mãe. Olha só. Então a gente vai Mas ali descobrindo, né? E a gente traz muito do nosso pai e da nossa mãe. Totalmente. Sim, traz muito da relação deles mesmo, É, né? Porque até- você cresce vendo, né? Isso. E até essa questão da energia mesmo, né? Que a mulher usa muito, principalmente hoje em dia a empreendedora, ela usa muito o masculino no trabalho, certo? Ela precisa da força masculina. Mas muitas vezes ela traz também toda aquela questão da energia masculina do pai, da força do pai, tudo. Só que muitas vezes ela persiste nessa, em vez de ter momentos que ela precisa da energia feminina também, né? Então, como é difícil lidar com isso? E o que vocês poderiam dar de dica para quem está assistindo a gente de como equilibrar essas energias, principalmente questão de quem empreende, que usa muito, né? Ou quem trabalha, a mulher que trabalha em si, e equilibrar essas energias. Como vocês trazem isso pra gente? Eu sempre falo a ela saber o ambiente em que ela está. Eu estou na empresa, eu sou empresária. É os papéis da nossa vida, né? Eu estou como empreendedora, eu sou empresária, agora eu preciso fazer acontecer, eu preciso da ação do masculino, então eu vou lá e faço. Quando eu estou na minha casa, então eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe. Então é você se pôr no lugar da esposa, da mãe, de pedir ajuda, porque nós temos muita dificuldade de pedir ajuda, né? E aí você tem que ter a paciência de esperar o outro fazer, porque não é no seu tempo, não é no seu momento e não é do seu jeito. Eu sempre brinco assim, que esquece que os outros vão fazer as coisas do seu mesmo jeito. Não vai, né? Então, assim, para de ser perfeita, porque você não é perfeita. Então é você entender quais são os seus papéis e em que determinado momento você tem que usar os seus papéis. Então, hoje eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, eu sou empresária. Então, é você começar a realmente vestir essas camisas, trazer isso, porque fica muito inconsciente, né? E trazer isso mais para sua consciência. Então, quando eu estou em casa, fez alguma coisa meu marido que tem que resolver, pede. Por mais que você sabe que você faz. Não precisa você provar pra você que você faz. Mas deixa ele fazer. No início, gente, é muito difícil pra nós mulheres que somos extremamente coisas. Mas você precisa exercer isso. Eu sempre falo assim, a louça, se não é o dia do meu filho, ou que seja do meu marido, de lavar a louça, gente, se ficar o dia inteiro a louça, você deixa. É um exercício, tá? Eu não é assim, fácil no começo, não é né? fácil, é você respirar e você deixar. Porque se você vai lá e faz, ele vai entender. Eu deixo que ela no final vai acabar. Quem vai estar sobrecarregada, cansada é você. E você ainda vai brigar com ele. Que culpa ele tem? Ele só vai fazer no tempo dele. Então quem tá errada? Nós. Então eu sempre falo assim, calma, respira, deixa. Mas daí, olha, deixa. Se você morrer hoje, não vai ficar lá? Por que você tem que ir lá? Por que
E por isso que muitas vezes elas se sentem sobrecarregadas, né? Porque elas não querem fazer tudo, porque elas querem fazer tudo, não tem paciência. Então eu falo assim que relacionamentos também são acordos. São acordos que você faz. O que é pra você, o que é pro outro, você cede, o outro cede. Então assim, é um acordo ali que o que é bom pra um é ruim. Tem hora que você não vai fazer coisas que você não gosta, tem hora que ele vai fazer coisas que ele não gosta. Então é você ser sábia. Eu falo assim que a mulher, ela é dificular. Ela tem que ser inteligente. Exatamente. E quando a mulher é inteligente em todos os sentidos, ela só tem a ganhar. Isso é muito real. Todos os sentidos eu entendi. Vamos Acho que falar todo mundo sobre entendeu. Isso. Não, mas eu falo assim, então... eu não levo só pra esse lado. Eu digo assim, em todos os sentidos da paz, da calmaria, da tranquilidade. Porque se a mulher quer paz, tranquilidade, é ela que tem que fazer acordos com o marido. Exato. E dizer assim, mas ainda é só eu. Quem que busca ajuda? Quem que tá fazendo? Por que não você? Porque a paz não é bom pra você, pro seu marido, pros seus filhos? Claro. Qual é o problema de você buscar isso? Exato. E ser flexível, né? Entender que precisa de ajuda. E dar o braço a torcer um pouquinho, né? Deixar É deixar ser um pouco cuidada. Exatamente. É deixar o outro controlar um pouco. Colocou o ponto muito importante. Se permitir ser cuidada. Sim. Porque muitas não se permitem, não se permitem mesmo. E isso gera um problema gigantesco dentro de casa, com relacionamentos. Aí transfere pro filho. Para de medir força com seu parceiro, pelo amor de Deus. Vocês estão lá pra somar. É verdade. Porque nós ficamos um cabo de guerra constante. Às vezes, muitas vezes inconsciente, então traz isso mais pra sua consciência. Para seu parceiro de vida, você escolheu pra estar lá com ele. Exato. Então para de ficar no embate. Entenda o que acontece ali e vê o que você consegue resolver, qual é a solução que você pode trazer isso que seja bom para ambos. Porque foi você que escolheu o seu parceiro. Exatamente, ninguém falou pra você, né? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, vai lá e falou assim, você escolheu consciente ou inconscientemente, mas escolheu, né? Exatamente. Atraiu aquilo pra você. Exatamente. E isso como isso é importante, né? Porque hoje em dia os relacionamentos a gente vê que... Então cada vez, né? Não dura... Menos durável. Os primeiros problemas que surgem ali dentro do relacionamento, cada um... Não, eu vou pra um lado, vou pro outro. O quanto isso é importante, né? Porque senão você não para com ninguém também. Se você sempre o outro é o culpado e você achar que vai mudar de parceiro e não vai resolver o problema, daqui a pouco você tá carregando de novo a mesma situação. O quanto é importante essa questão da comunicação, tanto do homem e da mulher dentro de casa, e entender que eles precisam olhar para isso e não descartar. E uma coisa que eu percebo também nos últimos tempos, que tem muitas empreendedoras que elas estão sozinhas, vivendo muito nessa energia masculina e não conseguem ter parceiros. Tipo, elas não conseguem atrair parceiros, né? Digamos, de ter alguém, de estar com alguém, justamente porque elas estão muito nessa energia, elas não conseguem equilibrar e elas não conseguem atrair alguém que esteja para cuidar, para estar junto, para companhia, porque não é fácil empreender hoje em dia sozinha e, né, carregar esse peso e digamos assim que hoje em dia não tá fácil o empreender, né? Tanto economicamente, estamos falando também em questão, as pessoas mudaram muito, né? Hoje em dia as pessoas parecem que muitos têm dificuldade ali de trabalhar, acha que tipo, hoje o empreendedor está ganhando e ele está perdendo em relação a colaborador, empreendedor. Então, assim, eu vejo que esse peso do empreender tem feito as mulheres estar muito nessa energia masculina e não ter atraído, muitas vezes, um parceiro. Vocês concordam? Concordo. E a régua dela se tornaram muito alta, né? Também. Quais valores, o que ela busca no homem, né? O que ela quer. E aí se transforma no... Tipo assim, ela tem dores, tem feridas. Então eu vou continuar trabalhando, vou continuar cuidando disso daqui que tá fluindo pra mim não olhar pra isso, pra mim não ter um parceiro. Muitas das vezes chega o parceiro muito legal, um cara muito interessante, mas ela não está aberta pra isso, então ela vai colocar 1001 defeitos, inconsciente. E fala, esse cara não é pra mim. E aí também vem o outro lado também, que ela tem que cuidar um pouco, tipo assim, por ela não olhar pras dores dela, por ela não cuidar dela e colocar todo o peso dela nessa profissão, nessa carreira, ela esquece do pessoal e ela vai se sentir cada vez mais
em busca de reconhecimento profissional para tampar aquele vazio que ela tá ali. Então ela precisa aceitar um pouco. Eu atendo hoje muito mais mulheres que estão profissionalmente lá em cima e buscando o resgate da mulher na essência dela, para ela ser feminina, para ela encontrar um parceiro interessante. Mas para isso ela precisa realmente se abrir para esse parceiro e dar espaço e agenda para ele, porque como ela é autossuficiente para tudo. Exatamente, perde a oportunidade da vida, né? Porque às vezes, como você colocou, o cara é super gente boa, bacana, mas ela perde a oportunidade e perde o time e depois... Porque tem que ser do jeito dela, como ela, controladora. E a grande maioria delas são desse perfil, né? Controladora, querer fazer tudo, né? Não tem paciência, não faz daqui que eu vou lá e resolvo, eu sempre fiz sozinha. Exatamente. Essa autossuficiência. E sem contar que hoje a nossa sociedade, quando casa, o que você mais escuta? Se não der certo, eu separo. Como se você casa já pensando que se não der certo, você se separa. É sobre então, isso. Então tá muito esse vazio, princípios, né? estão bem. Os princípios e valores estão bem então distorcidos. Você não tem nem que casar se você pensa se não vai dar certo. Se você já tá pensando e mandando isso, o que você tá fazendo com o seu relacionamento? Sobre isso, sobre casamento, sobre mãe, e até essa semana eu escutei, trazendo um pouco para essa questão, uma pessoa perguntou assim, eu acho que eu não tô preparado para ser mãe porque eu tenho medo do meu corpo mudar. Fazendo uma pergunta para um terapeuta. E esse terapeuta foi meu professor, então ele responde assim, bem de uma forma clara, mas de uma forma correta. Porque se você está preocupado com o seu corpo, realmente você não está preparado para ser mãe. Né? Porque vai ter mudanças. Com certeza. Então, assim, se você não está preparada para um casamento, porque casamento não é só flores. Existem os desafios, como você colocou antes. É um homem que traz toda a sua bagagem, é uma mulher que traz toda a bagagem dela e os dois se encontram. E aí? Não é? E aí, se você não tem um equilíbrio emocional, uma maturidade emocional para entender que não é sobre o outro, é sobre você, e vocês dois juntos nessa caminhada, porque é uma escolha aí, primeiro problema, não, vou separar, não tem... Como assim, gente? Não é? Eu já conversei muitas vezes com a Carol sobre isso, falo que se existe 1% da chance de resgatar um casamento, faça isso. Onde se perderam? Né? O que ele te atraiu no início? Porque no início, né? Busca alguma coisa atraiu. Né? Então, às vezes, aquela dor que você carrega ali tá te cegando de uma forma que você tá perdendo, às vezes, uma pessoa muito boa, né? Por conta de coisas que você carrega e não resolveu. Da mesma forma o homem. Porque aí, como você colocou antes, não adianta só a mulher querer... Porque, querendo ou não, as mulheres, elas tomam mais iniciativa nesse sentido, né? De buscar uma terapia, de fazer um curso, de buscar... Então, assim, elas acabam querendo carregar, vem junto, mas aí a pessoa lá... Só que aí, nesse caso, você vai falar, não, então, tchau. Eu acho que, como você falou, quando você começa a mudar e ele começa a perceber, é muito mais fácil. Mais fácil dele mudar. Você atrair ele, né? Sim, tipo assim, ela realmente mudou, então peraí, esse negócio é legal, né? Agora você chegar, viu, você precisa... Esquece. Porque eu falo por você mim. Precisa fazer isso. Esquece. Eu falo lá em casa, né? Quando eu comecei essa área do autodesenvolvimento, o Cleiton achava aquilo a pior coisa do mundo, né? E eu, não, porque você tem que ir, aquilo começou a dar conflito. Então, quando a gente conseguiu alinhar isso, ele entendeu que o processo foi bom pra mim, aí ele também quis buscar. Então, hoje, andar alinhados, assim, nesse sentido, é muito, né, muito melhor e dá muito mais certo. Então, ele consegue compreender melhor as situações e como eu falei, né, o empreender hoje, ele é complicado para nós mulheres, né? Porque a gente tem que ter uma força muito grande para carregar o mundo do empreendedorismo. E ter alguém do teu lado que tá junto contigo, que entende, que te ajuda, que te acolhe, que nem você falou. No momento que você chega em casa com a tua energia feminina, ser cuidado, de fazer alguma coisa para você, de fazer uma janta, né? Algo assim é muito legal. Então, assim, você ter um parceiro alinhado a isso é muito bom.
é a mulher aprender. Eu falo assim que é um aprender novamente, né? É o aprender a ser mulher, é o aprender separar a vida de empresária com a vida de esposa, com a vida de mulher, porque não é que você é assim no seu trabalho e que você tem que ser assim em casa. É você separar, entender os papéis e separar os papéis. E, olha que loucura, né? Entender os papéis, separar os papéis. É difícil, porque né? hoje foi a forma que a gente se colocou, né? Da mulher querer ser empreendedora, dela querer fazer. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Que a mulher, ela pode ser o que ela quer. Mas é ela entender os papéis e em que momento ela tem que ser cada papel. E hoje a gente pode ver que prosperidade, enfim, tá muito mais ligada com a parte interna do que o excesso de força, de desempenho, de tudo, certeza, né? porque todo excesso tá escondendo um vazio, né? Tanto todo se você é muito feliz, tem alguma coisa errada. Se você é muito triste, tem alguma coisa errada. Porque tem que ser ali, ó, aquela linha assim, nem muito um, nem muito outro, não existe equilíbrio, mas você tem que buscar uma forma de que fica ali mais tranquilo, uma vida mais... Hoje a gente busca por uma vida mais leve, que loucura, né? Nossa, isso é real. E como é bom você sentir, né? Quando você consegue entender esse processo todo e se sentir mais leve, mais autoconfiante, né? Até isso é uma questão legal de você trazer pra gente, como que as mulheres podem trabalhar essa autoconfiança delas, principalmente, né? Você que mentora as mulheres aí, o que você pode trazer pra gente, de dica pra quem tá nos assistindo? Pra que ela se torne Então, é clichê, né? Ela voltar pra ela acreditar nela, porque a gente quer que eu valido, você é linda, você é foda, você foi lá, você fez, acontece. Por que eu tenho que ficar esperando o outro, né? Então é ela começar a validar ela buscar o merecimento dela, ela buscar a valorização dela, o que é bom pra ela se reconhecer. Ela reconhecer quem ela é pra ela. Gente, não tem um outro caminho pra mim, assim, não tem pra você ganhar a autoconfiança, você precisa acreditar em você. E pra você acreditar em você, você tem que saber quem é você. Exato. E parar de querer se provar pro outro, né? Entender que lá fundamental. Comparação não tem que existir na sua vida. Comparação a comparação é seu inimigo. Então, se eu falo assim, se as redes sociais tá te fazendo mal pela sua... Sai das redes sociais. Para de seguir, silencia, faça o que você tiver que fazer para que se você não tem esse autocontrole, para você não ver. Então, assim, ela só vai ganhar a autoconfiança quando ela buscar por ela. Então, para de buscar validação pelo outro, para de criar expectativas sobre o outro, para de você querer falar da vida do outro. Porque se todo mundo cuidasse da sua própria vida, meu Deus, o mundo seria muito melhor. Porque as pessoas querem dar pitaco na vida de todo mundo. As redes sociais, gente, é sério. Pra mim, assim, eu uso caos, pra trabalho mesmo, assim. Eu também. Uma que eu já não sigo muita gente mesmo, assim, a não ser de trabalho ou de autoconhecimento pra mim mesmo. Porque artista eu não sigo nenhum. Por que eu quero saber da vida dos outros? Eu tenho que cuidar da minha, não me agrega em nada. Pra que eu quero saber da fofoca dos outros? Sim. Então as pessoas, tipo assim, principalmente hoje o mundo é difícil de você viver, porque você faz uma coisa, as pessoas interpretam outra, então do jeito que quer, não entende o contexto, não entende o que tá acontecendo, a vida do outro é linda, maravilhosa, a gente só mostra o que a gente quer. Exatamente. Vou colocar meus problemas lá na rede social? Ninguém quer, ninguém vai colocar. Se você colocar ainda, você vai ser crucificada, né? Exato. Entende? Não tem um equilíbrio na rede social do que é certo e que é errado. Isso é uma coisa muito legal de trazer, porque assim, o que eu percebo? Que muitas vezes dá muito mais engajamento aquilo que aconteceu de ruim com uma pessoa do que a coisa boa, né? Porque as pessoas não gostam de ver a felicidade dos outros. É porque hoje os princípios e valores, eles estão muito distorcidos. Isso. Muito. Não precisa nem falar, né? Sabe, só a gente observar ali. Observar que você vê. Você quer descobrir quem são seus amigos de verdade? Fica feliz. Fica rico. Aí você vai descobrir. Porque amigo de verdade é quem torce pela sua felicidade, pelo seu sucesso e pelas suas conquistas. Porque na tristeza, pode ter certeza que vai aparecer vários pra chorar lá junto com você. Mas na hora que você tá lá, que você chega e que você conta, olha, fiz isso, que vai lá e realmente te aplaudir, são poucos. Né, a gente pode falar muitas vezes, né, postar alguma coisa que você fez, um prêmio que você ganhou, alguma coisa. Quem vai lá te parabenizar? São bem poucos, né? Poucos. Mas e pra você conquistar aquele prêmio, quantos tempos foi? Quais foram as suas lutas? É isso que as pessoas não entendem. Quantas coisas você teve que abrir mão, né? Esquece imediatismo. Isso é muito interessante a gente trazer, porque
porque a comparação eu vejo que é uma grande, como a gente estava falando, é um grande problema para a vida da empreendedora. Gente, se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é focar nos meus concorrentes. Por quê? Porque eu acho que quando a gente foca muito, se compara muito com outras pessoas, ou até nos concorrentes, que a gente sabe que tem muita gente que foca muito na concorrência, principalmente para quem empreende, porque quer copiar, quer trazer o que ela tá fazendo, tá cuidando, né? Cuidando da vida do outro. E eu percebo que essas comparações de ver que o outro tá indo melhor, ou tá, né? Acaba tirando o foco do seu negócio. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Eu não foco. Eu não sei como tá a vida do meu concorrente ou das pessoas, nem das outras pessoas que têm empresa na minha cidade, porque eu foco em trazer pro meu negócio. A comparação é a fonte da infelicidade. Exato. Total. Eu escutei há um tempo atrás eu adoro... Eu estudo muito, gente. Eu adoro coisas interessantes. Eu estou sempre lendo e estudando. Aí uma pessoa falou assim, você quer fonte da comparação? Se compare abaixo. Se compare abaixo. Não aquele nível acima que você sabe que não é da tua realidade. Aí você vai sofrer mesmo. Agora começa a se comparar um pouco abaixo. Se compare abaixo. Tantas pessoas às vezes não têm um local para trabalhar, não tem uma casa para morar, né? Não tem o que comer, estão aí perdidos, doentes. É só olhar, o mundo está doente. Quantas pessoas estão doentes? Se compare. Aí você começa a parar um pouco de reclamar daquilo que você tem, ou de ficar olhando para a janela do outro, em vez de você fazer o seu. Né? Nossa, então, assim, é muito bem colocado, porque a gente só se compara com quem está melhor. Claro. Você tem que se inspirar em quem está melhor. Isso. Mas a comparação, Exato. ela não tem que existir. Porque daí, se tá te fazendo mal, então o que você pode cortar? Por exemplo, se é as redes sociais, fulana Beltrana tá lá, para de ficar olhando história de fulana Beltrana. Exato. Silencia ela lá. Quando você estiver bem preparada, você pode olhar, porque daí vai ser leve pra você. Porque se tá te incomodando, você tá ficando mais negativa. Como que você vai ganhar autoconfiança? Como você vai fazer pra você? Se você tá se colocando. E a mulher tem que tirar o chicote da mão. A gente tá com chicote o tempo todo. Todo mundo é melhor que eu. O outro faz melhor que eu não dou conta. Então, para. Aí se torna uma vítima, assim, total, Exato. né? Então, tira esse chicote da mão. É você se respeitar, é você buscar o que você tá vendo no outro, buscar pra você. Se fizer sentido pra você. Exatamente. Isso é interessante a gente trazer, porque eu vejo que isso a grande maioria das mulheres fazem, de se comparar muito, né? Eu já fui muito assim também, hoje em dia melhorei muito depois do autodesenvolvimento, de buscar entender que cada um tem o seu tempo para as coisas, né? Você tá no tempo exato, no lugar exato, na hora exata, do jeito exato, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas se comparam muito, acha que é muita sorte dos outros, né? Não sabe o caminho que o outro trilhou para estar lá. E aí elas se sofrem muito, porque daí parece assim que elas estão sempre para trás. Estão sempre atrasadas, né? Não é assim? A maioria se sente. Sempre eu me senti assim. E a comparação é em vários sentidos. Porque, tipo assim, eu falo assim, eu nunca fui muito de me comparar em algumas coisas. Mas, por exemplo, eu me comparava e competia muito com homens. Então, eu venho de uma empresa que eu trabalhei 16 anos na área de TI. Eu era de uma empresa que eu era a única gerente mulher. Então, eu me comparava com o quê? Com os outros homens. Por que eu me tornei extremamente masculina? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser melhor que eles. E eu tinha que provar uma sendo briga. mulher. Ai, gente. Ai, meu Deus. Obrigada, Senhor, que eu me libertei dessa vida. Mas assim, então depende, varia muitas comparações, entende? Que às vezes mesmo inconsciente você tá se comparando. Às vezes é com o vizinho, às vezes é com outro. Sim. Não é só com as redes sociais. Então assim, cuida, né? Porque, tá vendo? Constante comparação. Constante, e não é só comparação. Às vezes a gente tá competindo até com o próprio marido. Muitas vezes. Mas isso aí... Muitas vezes pela energia trocada, né? A gente vê muito isso. Por isso que nós estávamos falando antes sobre essa questão, né? Muita mulher masculina abafando o homem. E aí, 2 homens dentro de casa, né? No sentido de essa ou força ela masculina muito forte. E o homem feminino. E ela ainda reclama do homem. E aí, daqui a pouco, essa mulher tão masculina encontra um homem mais feminino. Porque tem que equilibrar as energias ali, né? E aí vira uma bagunça total, né? E aí que a mulher,
não só a empreendedora, mas toda mulher que lidera até dentro de casa, né? Digamos assim, de Sim. cuidar da casa e tudo, vai desmoronando com o passar do tempo, com todas essas coisas que a gente trouxe aqui, de se comparar, de a energia trocada, de estar muito no automático, de querer resolver tudo, então ela vai se desmoronando e ela vai desmoronando em silêncio. E muitas vezes quando a gente vai perceber, ninguém percebe quando vai ver, porque ela tenta ser forte o tempo inteiro, ela tá lá no chão. E somente eu vejo assim, que somente quando ela volta pra si e volta pra ela, né? Que ela consegue resgatar tudo isso. Ou quando não adoece. Ou Porque muitas vezes quando não adoece, vai que a gente falou semana buscar, passada, né? vai buscar quando tá doente. Quando já tá doente. Fisicamente mesmo, não é? E porque cada parte do nosso corpo está relacionada a uma emoção, e aí você falou da enxaqueca na hora que deu o estralinho, porque, né, a cabeça pensante vai ter enxaqueca mesmo, né? Aí quer resolver tudo, quer... E eu lembrei porque eu também tinha muitas crises de enxaqueca, né? E eu até comentei no episódio passado com a Carol sobre isso, que desde 2018 eu não tive mais crise. Mas por quê? De novo, essa questão de você entender, buscar ajuda, saber o que está acontecendo, não simplesmente, por quê? De novo, dor de cabeça, se pergunte, né? Então, muitas mulheres chegam no limite, adoecem fisicamente, porque emocionalmente já tá, aí o corpo começa a dar sinais, né? E o que a pessoa faz daí? Vamos pro médico, vamos tomar remédio. Aí você passa a vida tomando remédio, nada contra remédio, tá? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas olhar a raiz, né? Você não vai em busca da raiz, né? Vou tomar remédio, porque daí vai esconder as mesmas emoções. E é tudo assim... É bem complexo, porque você toma um remédio pra você dormir, pra você se acalmar, e daí você toma outro remédio pra você acordar, reagir durante o dia. É o que tá acontecendo muito hoje, né? Então, assim, e aí a gente não olha pras dores, e a gente não olha pras emoções, e a gente vai fragilizando os remédios, vão tomando conta da nossa vida. Então, assim, a gente chega assim, tanto homem, mulher, qualquer pessoa, né? Então, por que a gente tá tendo tantos casos de depressão, né? E a depressão é N fatores, não é só uma coisa, né? Não. Só que só medicamento não vai resolver. E hoje em dia, como aumentou a ansiedade, né? Eu falo porque há um tempo atrás, um ano e pouco, eu cheguei a tomar remédio para ansiedade, porque eu não conseguia controlar a ansiedade. Hoje em dia não, depois de entender os motivos, né, que estavam me levando para aquilo, eu consegui trabalhar isso, ressignificar, e hoje eu não tomo mais remédio para ansiedade. Mas como a depressão e a ansiedade estão ali, né? Então, e a ansiedade é você esperando pelo futuro, um futuro que você nem sabe se vai chegar, meu amor. Por que você tá sofrendo tanto pela ansiedade, né? Graças a Deus eu não sei o que é ansiedade, também não sei... As crises horríveis, né, gente? Porque acha que você vai morrer e você não. E medicamento, às vezes, nenhum alívio traz ali pra você viver. Então, a ansiedade é você viver do futuro que você nem sabe se ele vai chegar. E você esquece de viver aqui o presente, né? Então, a ansiedade é imediatismo, é tudo pra agora, é você não ter paciência do processo, é você querer fazer tudo demais, tudo extremamente. Então, a ansiedade fala, meu amor, respira. A respiração, ela é gratuita, ela tá ali, é onde ela vai fazer você centrar, voltar para você, e não existe outra coisa na sua vida a não ser você parar, você respirar e você viver o presente. Enquanto você não voltar para dentro de si, a sua vida vai ser esse caos, a sua vida vai ser essa bagunça, tudo vai estar aí revoltado, né? Então você tem dois caminhos, né? Então é você que precisa tomar essa decisão. Exatamente. E o quão importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Porque a ansiedade, todos nós temos ansiedade. Com certeza. Isso é uma resposta biológica natural do corpo frente a uma situação. Se você está diante de um perigo, você acha que o seu corpo vai fazer o quê? Vai fazer você relaxar? Ele vai te preparar para aquela ação. E qual é o tipo de ansiedade que você tá sentindo? Porque às vezes a gente tá ansiosa, porque eu tô ansiosa pra ir lá no podcast, pra gente falar, é uma ansiedade gostosa. Agora, a partir do... Igual o medo, né? Sim. O medo e a ansiedade, a ansiedade, né? nada mais é que o medo. Isso. Porque daí o seu corpo vai refletir, tá? Mas o medo, ele tá te paralisando? Sim. Ou o medo você consegue, vou com medo mesmo e vou reagir. E a ansiedade é a mesma coisa. Eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma viagem incrível. Eu tô ansiosa porque eu vou palestrar. Entende? Você entender isso, porque faz parte da nossa... A volta pras emoções, né? Faz parte a ansiedade da nossa vida. Com certeza. E ela é importante. O medo é importante. Todos os sentimentos nossos são importantes. É uma resposta biológica. Isso. Porque
vamos combinar que frente a uma situação de perigo, o seu corpo ele precisa te preparar para você fugir ou lutar daquela situação. Sim. Então, o quão é importante você entender que biologicamente o seu corpo está agindo por conta dessa situação. Porque a ansiedade nada mais é que o medo de querer resolver as coisas, se sentir de mãos atadas, não é? E a depressão nada mais é que excesso de passado. Só que essa questão da gente entender e buscar da onde está vindo e não medicar, porque olha que interessante. Inclusive, hoje em dia tem muita depressão por conta de medicação e intestino inflamado. Porque é no intestino que fazem as trocas, né? Sim. De serotonina, por causa do alimento. Não é à toa que hoje fala que o intestino é o segundo cérebro. Sim. Então, o quão é importante a gente parar e olhar para isso. Porque muita gente, de novo, quer o imediato. A medicação é imediata. Ela abafa o sintoma só. Ela só vai naquele sintoma lá e vai baixar o sintoma. Mas e a raiz? Qual que é o motivo? Então não é fácil hoje em dia a gente, de novo, a autorresponsabilidade. Porque você tem que parar e falar, não, vamos olhar para isso então. Vamos fazer para ver se a vitamina que tá faltando. Exato. Vamos ver o que tá precisando. Vamos ver o que eu preciso buscar. Eu preciso tomar um remédio por esse momento, porque é necessário para estabilizar a minha vida. Mas como eu posso resolver e não aceitar que o remédio, ele teve um período da minha vida que eu fui na endócrino e tentar entender o porquê que eu me sentia tipo uma depressão, assim, né? Aquele desânimo, aquela fadiga, aquela vontade de fazer nada, de ficar deitada. E eu fui na endócrino fazer exames e descobri que a minha testosterona estava baixa. Tive que fazer reposição e tudo mais. E, gente, eu fiz uma vez, fiz na segunda vez e só. Eu não fiquei lá me aplicando um monte de coisa. Não, eu só equilibrei ela. Pronto, resolveu o meu problema. Muitas vezes é só os hormônios que estão ali. A mulher precisa investigar. Muito. Vai fazer exames. Outra coisa, todo ano, mulher e homem, né? A gente não tem que buscar médico só quando a gente tá doente. A gente tem que fazer um check-up. O ideal seria cada 6 meses. Mas essa vida louca nossa, não dá. Então, eu me comprometo uma vez por ano. Então, todo ano, eu vou lá e faço todos os meus exames de sangue, eu faço todos os exames possíveis pra me ver como que eu tô. Porque é isso que você falou, né? Se eu tô desanimada, se eu tô cansada, se eu tô isso, o que tá acontecendo? Né? Você ir buscar onde tá. Exato. E falando sobre essa questão das mulheres que muitas vezes estão com ansiedade, estão com depressão, e é porque elas estão vivendo uma realidade, muitas vezes o automático que a gente fala, né, de fazer. O que vocês poderiam trazer de dica, de orientação para elas de como parar, como mudar, como fazer diferente sem mudar a história delas, né? A rotina delas, digamos assim, quem empreende, enfim, quem trabalha, como que elas poderiam fazer para elas saírem desse automático, assim, parar um pouco? Olha, uma boa pergunta. Eu falaria para ela primeiro, o que dá alegria para ela? Qual é o sentido da vida dela? Para que ela faz tudo aquilo que ela faz? Qual é esse objetivo? Porque ali é onde ela vai começar a buscar alternativas para ela colocar. Por que ela tá nessa vida louca? Por que ela tá trabalhando demais? Por que ela tá dando conta, fazendo tudo? Respira e faça essa pergunta. Por que eu tô? Onde eu quero chegar? Às vezes não é onde você quer chegar. Pra que tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Sabe uma coisa que eu percebi, que aconteceu comigo, e que não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim fez muito sentido, que a pausa. O momento que eu parei foi aonde eu resolvi a minha vida. Porque assim, quando você pausa, parece que o seu cérebro volta a processar, né? Então assim, talvez a pausa é o que salvaria ela. Sim, e a gente precisa entender que não precisa acontecer nada na nossa vida pra gente dar uma pausa. Exato. E então, muitas vezes foi da forma mais dolorida, né? Isso, não precisa esperar algo gigante pra você esperar, pra você dar uma pausa. É você entender que você tá no seu limite. Respira, e eu vou contar uma coisa pra você. Ninguém vai morrer por isso. Não. O dia que eu descobri isso foi ninguém, e o mundo não vai parar por isso. Não. Foi da forma mais dolorida, mas eu vou falar pra vocês, foi a melhor coisa que aconteceu. Mas por isso que eu falo, não precisa esperar acontecer algo gigante. Então para agora enquanto você pode. Então para e vê qual é o significado da sua vida, o que você busca. Pra que você tá fazendo tudo isso que tá fazendo? Qual é o sentido disso? Eu me pergunto muitas vezes, porque às vezes eu entro no modo
faz automático e vem e acontece, e às vezes eu falo, pra que isso? Qual é o sentido disso? O que eu quero com isso? E como é difícil para a mulher querer parar, né? Aí eu vou dar um exemplo. Como a gente fala, o que nós vivemos, né? Para ficar mais claro aqui, porque não é só sobre o outro que a gente tá falando, é sobre sim, nós. muitas vezes sobre nós, nós, que eu falo Porque sobre assim, em 2018 eu saí de uma empresa onde eu estava há quase 7 anos, estava sobrecarregada, estava adoecendo, de novo aquilo, né? Querer dar conta de tudo. Foi um ótimo aprendizado, foi uma empresa incrível que eu trabalhei. Só que eu falei assim, não, chega, pra mim isso deu. Só que muitas vezes a mulher fala, meu Deus, o que eu vou fazer se eu parar agora? Isso quando eu parei, e aí eu fiquei praticamente um bom tempo em casa, eu falei assim, eu quero ficar em casa, eu quero voltar, porque eu vi, realmente estava aquela questão masculina, estava uma loucura, e atrapalha todo o resto, né? Então quando eu parei, e como a gente se sente culpada quando a gente pausa, porque a culpa vem, o quanto eu me senti culpada, e às vezes, ai meu Deus, eu não estou produzindo, mas eu nunca parei na verdade, eu só reduzi, porque aí foi onde eu fui, né, para reprogramação biológica, para terapia, e fiquei praticamente um ano só estudando, e depois veio a pandemia, que aí fez a gente parar literalmente, eu parei na pandemia. Todo mundo, acho que, né, fez a gente parar. E teve gente que usou isso para uma coisa boa e teve gente que adoeceu mais, não é? Então, quando eu parei e aquela culpa veio, gente, não é fácil, não é fácil. E aí, de novo, você começar a trabalhar falando, calma, não é assim. É que nem você falou, as coisas vão acontecendo, o mundo vai continuar, e a gente dá conta. É um recálculo da sua rota e um reaprendizado. Aí você deixa, né, o meu marido, ele foi muito companheiro naquela época, ele aguentou tudo sozinho, assim, por um bom tempo, e então, esse ano que eu voltei bem ativa, assim, mas... E depois, quando você vai acalmando seu coração, nossa, é maravilhoso. É muito leve, né? É muito leve. Aí você começa a reorganizar toda a tua vida. Aí você olha pra você, aí você olha pro teu relacionamento, você olha pro outro, né? Porque o outro... Também, nós também, né? Esse é o papel... Eu acho que Jesus deixou isso bem claro pra nós, né? Que devemos amar um ao outro e servir, né? Ele veio aqui pra servir e eu acho que aí é um grande ensinamento. Que a gente tem que servir também. Mas tem que ser leve, né? E então, calma, gente, a pausa é necessária. Nossa, e como a gente consegue pensar melhor e reorganizar melhor as ideias quando a gente pausa, né? Tudo flui, eu falo respirar, é gratuito, Nossa, pra tudo. Muito real. Eu falo assim, respira melhor remédio, pra tudo. Gente, você não sabe quando você tá naquele desespero e você não respira? E a gente brinca, né? Mas, gente, realmente, respira. Se você tiver que respirar 10 vezes, respira pelo nariz, solta pela boca, você vai ver que a coisa vai fluir mesmo. Vai oxigenar o cérebro, né? De graça e tá ali com você o tempo todo. É uma função importante. Vai oxigenar teu cérebro, né? Porque quando você para de respirar, você ativa o modo primitivo. Então, respira que vai lá. Desacelera. É maravilhoso. Exatamente. Meninas, o papo tá muito bom. Queria muito continuar mais aqui com vocês, que eu aprendo... Todas as vezes que a gente conversa, tanto eu contato com a Eliette quanto a Daia, que hoje em dia nós temos também uma amizade muito legal. E eu aprendo sempre muito com vocês. E eu queria que agora, nesse momento, antes da gente encerrar, cada uma de vocês deixasse uma mensagem, né? O que vocês poderiam deixar para as mulheres que estão nos assistindo, que elas não precisam mudar o mundo, que elas só precisam voltar para si, mas que mensagem que vocês deixariam para cada uma delas? Pode começar por você, Dai. Acho que é isso que você falou, né? Ela aprender a voltar para si, aprender a dar para ela o que ela tanto cobra do outro. E que tá tudo bem ela não dar conta de tudo. Então, assim, respira no sentido assim, sabe? Traz mais leveza para sua vida, porque o significado da nossa vida, o que a gente leva daqui é só as nossas experiências, o que a gente vive, as nossas histórias, e todas elas fazem parte. Então, eu falo assim que isso é um mundo de você se descobrir. Então, permita-se, sabe? Olha pra você, vai doer. Pode ser que doa, pode ser que não, pode ser difícil, mas não precisa ser sozinha. E isso não é sinal de fraqueza. Então, o que eu falo pra você, sabe? Volta pra si, volta pra sua casa, porque quando você voltar pra dentro de você,
tudo vai mudar. Mas não é porque os outros mudou, porque a sua visão ao mundo mudou. E o seu tratamento consigo mesmo volta. E isso não é sinal de fraqueza. Esse é o maior ato de amor que você pode fazer por você mesmo. E não espere ninguém fazer por você. Faça você mesmo. Exatamente. Olhe para as suas dores. Olhe para os seus vazios. Porque essa loucura de querer fazer tudo, você quer preencher um buraco, né? Para ser aceita, para dar conta de tudo, para as pessoas gostarem. Então, olha, aonde que está esse vazio? Você precisa preencher tanto. E Jesus deixou um ensinamento tão bonito para a gente, tão bonito. E aí não é só para as mulheres, eu acho que vai para todos, que ele fala, né? Que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, nós temos que lembrar disso o tempo todo, né? Descansa. E aí, descansa em quem? Muitas vezes a gente perde a essência, né? Então, descansa. Descansa em Deus, que confia nele que tudo vai dar certo. Se você é filha dele, por que você não pode descansar no colo dele? Nós somos não se filhas. permita. Eu falo assim que se a gente é filha, foi ele que nos criou. Se a gente é filha, por que não se descansar? Por que não acreditar? Por que não colocar a sua cabeça no colo dele? E quando você olha para suas dores, é sua maior cura e sua maior transformação. Exato. E não é só para você, né? Gira todo na sua família, todo enfim, E é aquela frase, né? Exato. Vai doer como nunca, pra não doer nunca mais. É libertador. É libertador. Depois que você entende isso. Mas, meninas, eu queria agradecer. Amei ter vocês aqui hoje. Amei, Daiane, você vir aqui trazer para essas mulheres maravilhosas esse teu conhecimento incrível. Eu falo que você já é minha mentora, né? Todos os dias a gente tem um contato muito bacana e eu sou muito grata por tudo que você fez por mim nesse período, principalmente que eu mais precisei. Você foi um direcionamento, assim, tanto em questão espiritual, em questão pessoal e até profissional. Então, eu sou muito grata e fico honrada de ter você aqui. E a Eliette, já falei no episódio passado, né? Ela que me trouxe para esse mundo do autodesenvolvimento, ela que me trouxe para entender sobre esse equilíbrio emocional, sobre inteligência emocional. Então, é uma honra ter você aqui mais uma vez. E eu sou muito grata. Sou eu que agradeço. Nós agradeço. Aprendemos toda vez. Sim, eu sempre aprendo, eu falo assim que eu não sei tudo. Eu sou um aprendizado, todos os dias eu aprendo alguma coisa, aprendo com você, aprendo com todas as pessoas, a gente não sabe tudo, né? E a gratidão, que Deus te abençoe, que seja o início de um projeto aí muito lindo e que você gere muitas transformações, que sabe que a amizade é recíproca, você aprende, eu aprendo, estamos juntos, você não está sozinha. E assim, uma das coisas que você falou, né, é doer para nunca mais doer, né? Na verdade, tá doendo. Você tem duas alternativas. Ele tá doendo ou de uma forma mais leve ou de uma forma mais pesada. Tá doendo, já tá difícil para você viver. Então, escolha você curar isso e viver de uma forma mais leve lá na frente do que ficar doendo hoje, amanhã, depois e depois. Porque vai doer. Já tá doendo, você não concorda? Exatamente. Sim. Então, escolhe resolver essa dor para que você viva mais leve lá na frente. Muito legal. Bom, gente, primeiramente quero agradecer vocês que ficaram aqui assistindo a gente. Esse episódio foi um episódio muito especial, foi algo que eu quis trazer para vocês de uma maneira com duas especialistas que entendem muito de gerenciamento emocional. Então, para nós que empreendemos não é fácil e ter esse conhecimento vai ajudar muito vocês. E se você ficou assistindo até o final é porque você tá aí dentro gritando aí, ó, pedindo socorro. Então, é uma maneira de algumas palavras que a gente trouxe aqui, algum ensinamento que você carregue para você e que te cure. E se fizer sentido, compartilhe com outras pessoas, com outras mulheres, que tudo que a gente falou aqui com certeza vai fazer muita diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. E você está ajudando a curar outras pessoas também. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Fica com Deus.